Jonas Varela na internet e no YouTube. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no livro do Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? É o segundo livro do Novo Testamento. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos, já no seu quinto assunto, o caminho de Jesus e do discípulo, no seu capítulo 9, em todos os seus 50 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Primeiro tópico: o sinal da vitória. E Jesus dizia: eu garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E, de repente, eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os doutores da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: antes vem Elias para colocar tudo em ordem, mas, como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Segundo tópico: orar é unir-se com Deus. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos,
viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui." E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino gritou: "Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé." Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito mau: "Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Terceiro tópico: quem é o maior? Partindo daí, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando seus discípulos, e dizia-lhes: "O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas, quando estiver morto, depois de 3 dias ele ressuscitará." Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer perguntas. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: "Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho?" Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior.
Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quer ser primeiro, deverá ser o último e ser aquele que serve a todos. Depois, Jesus pegou uma criança e colocou-a no meio deles. Abraçou a criança e disse: quem receber em meu nome uma destas crianças, estará recebendo a mim. E quem me receber, não estará recebendo a mim, mas àquele que me enviou. Quarto tópico: quem está a favor de Jesus? João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: não lhe proíbam, pois ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal de mim. Quem não está contra nós está a nosso favor. Eu garanto a vocês, quem der para vocês um copo de água porque vocês não são de... Repetindo, eu garanto a vocês, quem der para vocês um copo de água porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. Quinto tópico: cortar o mal pela raiz. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que acreditam, seria melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a sua mão é ocasião de escândalo para você, corte-a. É melhor você entrar para a vida sem uma das mãos do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Se o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o. É melhor você entrar para a vida sem um dos pés do que ter os dois pés e ser jogado no inferno. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apagará. Se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os dois olhos e ser jogado no inferno, onde o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Com efeito, todos serão salgados com efeito, todos serão salgados com o fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insosso, com o que vocês lhe darão sabor? Tenham o sal em vocês e estejam em paz uns com os outros. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos hoje a leitura do capítulo 9 do livro do Evangelho segundo São Marcos, nos seus 50 capítulos. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos, nas explicações no próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.